Já estamos de volta e eu converso com a Aparecida Coelho, fonoaudióloga, sobre a eficácia da comunicação. Agora, Cida, algumas pessoas têm mais facilidade em se comunicar e outras mais dificuldade. Existe alguma coisa que a pessoa possa fazer para melhorar a sua comunicação? Olha, essa é uma boa pergunta, porque às vezes as pessoas pensam assim, essas pessoas que têm mais facilidade nasceram, digamos assim, né, meio que mais abençoadas por Deus, né, já nasceram com aquele dom, e outras infelizmente não nasceram. Mas as coisas não são tão simples assim. Nenhum de nós, mesmo os que hoje têm uma boa comunicação, ninguém nasceu falando, tá? A gente aprendeu a falar. E a gente, em primeiro lugar, a gente não aprendeu de uma hora para outra. A gente aprendeu ao longo de alguns anos na primeira infância, ouvindo as pessoas que estavam ao nosso redor, ouvindo pai, ouvindo mãe, ouvindo avô, ouvindo parentes e escola, enfim, né? E a forma como isso aconteceu lá na infância, muitas vezes pode ter favorecido para algumas pessoas e para outras pessoas pode ter inibido. Algumas pessoas foram educadas num sistema, por exemplo, muito rígido, né? Então tem muito medo de errar e tal, e acabaram se intimidando perante as situações de fala. O que não é uma condenação, Mônica, porque assim como a gente amadurece, ninguém vai passar o resto da vida tímido ou enclausurado, a gente vai vencendo as dificuldades, né? Eu costumo dizer que nem todo jogador, nem todo mundo que joga bola hoje fez escolinha de futebol. Né? Quer dizer, não é preciso que todo mundo tenha aprendido formalmente a jogar futebol para jogar futebol. Assim como não é preciso todo mundo passar por um curso de oratório, fazer um treinamento específico, embora sejam válidos para algumas pessoas que têm uma necessidade mais especial. Mas, grosso modo, para qualquer pessoa, é falando que se aprende a falar melhor. Assim como é jogando que se aprende a jogar melhor, é falando, é aproveitando todas as situações que a vida nos dá. Ah, mas que situações? Toda e qualquer situação. Então, muitas vezes a gente se acostumou a fugir de determinadas situações, onde a gente tem que se expor. Eu não gosto de falar, eu não Prática faz a perfeição. A prática faz a perfeição, Mônica. Essa é a grande realidade hoje. E eu costumo, inclusive, recomendar, até para as pessoas, às vezes, um pouco mais velhas, assim, se juntem a grupos de coral, se juntem a grupos de voluntariado, onde você vá contar história para a criança, onde você vá conversar com pessoas em determinados lugares onde as pessoas precisam de ajuda, que é uma maneira deliciosa de a gente exercitar a comunicação com quem mais quer nos ouvir. Agora, a gente sabe que 7%, né, estava até pensando assim, da eficiência da nossa comunicação depende das palavras, né, que a gente escolhe. E 55% é fruto da nossa comunicação corporal, não é? E os outros 38% de parâmetros vocais como tom de voz, volume e ritmo. Exatamente, Mônica. Veja bem, né? Muitas vezes nós, diante de uma situação mais formal, de fala, tal, a gente pensa, a gente se prepara em que palavras seriam melhor eu usar naquele momento. Por exemplo, até numa entrevista de emprego ou em qualquer situação onde a gente tenha que falar, a gente pensa direitinho nas palavras, em quais seriam as melhores palavras. Na verdade, o que vai ficar para quem nos escutar, que vai vir das palavras, apenas 7%. Os outros 93%, desculpa, os outros 93% vêm da comunicação não verbal, que é dada pela entonação da minha fala, que é dada pela clareza da minha dicção e que é dada pelo corpo da gente. E por que isso? Porque o não verbal, entre o verbal e não verbal, a gente sempre vai acreditar mais no não verbal, porque o não verbal, ele é mais natural, porque ele é o mais primitivo. Vou te dar um exemplo, Mônica. Por exemplo, quando a gente dá um presente para alguém, tá? A gente vai presentear alguém querido, tá? Então a gente se preocupou, comprou um presente bonito, que a gente acha que vai agradar aquela pessoa, pediu para fazer uma embalagem maravilhosa. E na hora de entregar, a gente entrega o presente e a pessoa nos diz exatamente as palavras que a gente queria ouvir. Obrigada. Só que ela vai dizer, obrigada, nossa, adorei, era exatamente isso que eu queria. Ela falou as palavras certas. Só que não falou com a entonação certa. Só que você imediatamente percebe, entendeu? Que você não agradou, infelizmente. Você teve toda uma preocupação, mas foi mal, não deu certo e tal. E a gente sai com aquela sensação de que a gente não agradou. Só que a pessoa, ela usou as palavras certas. Sim, entendeu? Porque uma coisa é quando há uma dissonância entre o que você fala com a voz, né? E o que você fala com a atitude. Exatamente. Não é? Entre o que as palavras dizem e o que a sua atitude ou a sua voz está me informando, eu fico com a sua voz. Porque eu sei que as palavras foram aprendidas.
entendidas. Agora, as reações emocionais que vão ficar impressas na maneira como eu me coloco, na maneira como eu coloco a minha voz, se a minha voz sai apertada, ou se ela sai meio gaga, enfim, ela vai revelar muito mais, entendeu? E aí a gente vai acreditar mais nisso. Bom, vamos voltar a falar já já. Ouça agora uma dica do Alberto Santini Filho, terapeuta ortomolecular. Alberto, hoje eu queria que você falasse do grupo 2. Hoje é a parte 2, o retorno. Né? O retorno. Então, assim, eu comentei no programa anterior que agora nós vamos falar um pouquinho sobre isso nesses próximos programas. O grupo 2, na verdade, na visão da terapia ortomolecular com ênfase em oligoterapia, são elementos, só aquela pessoa que tende a enfraquecer zinco, manganês, cobre, que na verdade ele vai na avaliação me mostrar, porque eu falo que aqui a gente não pergunta, a gente conta, porque vai tratar em cima do que nos aparece, e ele vai mostrar que essa pessoa, por exemplo, é um ativo pensativo, mental. Vida, é aquele que pensa. Ou então, às vezes pensa, e às vezes ele tem um lado ruim e o bom. Tudo tem um lado ruim e o bom. Às vezes ele pode pensar demais e perder oportunidades por ter pensado muito. Enquanto o grupo 1 se arrependeu porque fez muito rápido e não pensou. Então, na verdade, o que nós vamos fazer é devolver uma estrutura de elementos para que ele possa viver bem dentro dos seus pensamentos e viva como uma mente concreta. Já que é ativo pensativo, ótimo, pense e realize. Por exemplo, eu sou um agitado, eu tenho uma sociedade com alguém agitado, eu me arrependo porque nós vamos fazer a coisa sem pensar. Se eu já tiver um grupo 2, por exemplo, ele vai me ajudar, porque eu sou um agitado, ele é um ativo pensativo. Aí ele vai falar, opa, para um pouco, vamos analisar determinadas situações. Entendi. E eu, como do grupo 1, muitas vezes vou chegar para ele e falar, faça logo que o vizinho vai ganhar concorrência. Então, na verdade, na sociedade tem que existir todos os grupos. Um complementa o outro. Exatamente. Ah, interessante. E assim, mas tem que viver bem do seu jeito, não achar que é ruim por ser assim, querer ser igual. Imagina se todo mundo fosse igual na sociedade. Mas na verdade, vamos dizer, para o pensativo, você vai dar algum tipo de substância que vai acelerar um pouquinho essa pessoa? Ele vai fazer com que ele seja uma mente mais concreta. Que ele não se arrependa tanto por ficar pensando e às vezes por perder oportunidades. Entendi. Legal. Vamos para o grupo 3 semana que vem. Até o grupo 3. Muito obrigada. Boa tarde. Não saia daí que nós vamos para um rápido intervalo. No universo, tudo está em movimento. No espaço, o tempo é marcado pelo ritmo dos astros. O céu e a terra devem se mover em sincronia, para que a harmonia se faça presente em nossas vidas. Escola Santista de Astrologia. Cursos e atendimentos. Telefone 3284-9714.